Você acredita que certos lugares são amaldiçoados? Que existem histórias enterradas em terras onde o tempo parece ter parado? Hoje vou compartilhar um relato assustador de uma família que se mudou para uma casa aparentemente perfeita, mas que escondeu um segredo macabro. O que eles descobriram vai te deixar arrepiado e talvez fazer você pensar duas vezes antes de comprar uma casa sem conhecer sua história. Se você ama histórias de terror, cheias de mistério, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e compartilhe este relato. Acredite, o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a maneira como você enxerga os segredos do passado. Meu nome é Camila. E eu nunca fui alguém que acreditava em histórias de fantasmas ou no sobrenatural. Mas, depois do que aconteceu com minha família, tudo mudou. Esta é a história de como a casa dos nossos sonhos se tornou um pesadelo sem fim. Tudo começou quando meu marido, Felipe, e eu decidimos nos mudar para uma pequena cidade no interior. Queríamos fugir da correria da cidade grande e dar uma vida mais tranquila para nossa filha, Sofia, que tinha apenas 6 anos. Encontramos uma casa perfeita. Ela ficava em uma área afastada, cercada por árvores, com um grande jardim e até um poço antigo no quintal. O preço era incrivelmente baixo, e o corretor nos garantiu que a casa só estava abandonada há alguns anos, porque os antigos donos se mudaram para o exterior. Assinamos o contrato sem pensar duas vezes e em menos de um mês estávamos instalados. No início tudo parecia perfeito. Sofia adorava brincar no quintal e Felipe estava animado para reformar algumas áreas da casa. Mas algo no poço me incomodava. Ele era profundo, com pedras antigas cobertas de musgo e parecia mais antigo do que a própria casa. Felipe achava que eu estava exagerando, mas eu senti uma presença estranha toda vez que me aproximava daquele lugar. Na terceira noite na casa, acordei no meio da madrugada com o som de algo se arrastando pelo quintal. Olhei pela janela e vi uma sombra perto do poço. Era como se alguém estivesse inclinado sobre ele, olhando para dentro. Chamei por Felipe, mas quando ele chegou à janela, a figura já havia desaparecido. Ele disse que devia ser um animal e voltou para a cama. Mas eu sabia que não era isso. Alguns dias depois, Sofia começou a agir de forma estranha. Ela dizia que tinha feito um novo amigo e passava horas no quintal falando sozinha. "Quem é seu amigo, Sofia?" Perguntei, tentando não soar alarmada. "Ele mora no poço, mamãe", respondeu ela com um sorriso inocente. Meus pelos se arrepiaram. Tentei convencê-la de que era apenas imaginação, mas ela insistia. "Ele disse que gosta de mim porque eu o escuto." Felipe achava que era apenas a criatividade de uma criança, mas comecei a notar coisas ainda mais estranhas. Uma noite, enquanto eu estava na cozinha, ouvi passos no andar de cima. Achei que era Felipe. Mas, quando olhei para o sofá da sala, lá estava ele, adormecido. Subi as escadas devagar, chamando por Sofia, mas ela estava dormindo profundamente em seu quarto. Os passos continuavam, como se alguém estivesse andando pelo corredor. Quando finalmente cheguei lá, o som parou. Mas o ar estava gelado, e eu podia jurar que ouvi um sussurro vindo do poço no quintal, mesmo com as janelas fechadas. No dia seguinte, decidi ligar para o corretor e perguntar mais sobre a história da casa. Ele hesitou antes de responder. "Não sei muito, mas dizem que a casa foi construída sobre terras que pertenciam a uma família que desapareceu há muitos anos." Felipe ainda não acreditava em mim, mas eu estava determinada a descobrir a verdade. Comecei a pesquisar a história da casa e do terreno. Descobri que, há mais de 50 anos, uma família inteira havia desaparecido sem deixar vestígios. Os rumores diziam que o poço era o único lugar que nunca foi investigado. Algumas pessoas acreditavam que o desaparecimento tinha relação com antigos rituais,
mas nada foi provado. Decidi que precisava ver o que havia naquele poço. Felipe relutou, mas depois de muita insistência, ele concordou em me ajudar a descer uma câmera com uma corda. Quando começamos a baixar a câmera, notei que o poço era muito mais profundo do que parecia. As paredes estavam cobertas por marcas estranhas, como se fossem símbolos ou desenhos antigos. Quando a câmera chegou ao fundo, vimos algo que me fez congelar. Havia ossos, muitos ossos. Eles estavam organizados em círculos, como se fossem parte de algum tipo de ritual. De repente, a câmera começou a falhar e ouvimos um som vindo de dentro do poço. Era um gemido baixo, que logo se transformou em um grito estridente. Puxamos a câmera rapidamente e tampamos o poço com uma pesada pedra. Depois daquele dia, as coisas pioraram. As luzes da casa piscavam constantemente e Sofia começou a ter pesadelos todas as noites. Ela dizia que seu amigo estava bravo porque fechamos a entrada dele. Uma noite, enquanto Felipe estava fora, ouvi o som de algo se arrastando pelas paredes da casa. Era como se garras enormes estivessem tentando entrar. Peguei Sofia e nos trancamos no quarto, rezando para que aquilo parasse. Na manhã seguinte, encontrei marcas de arranhões na porta do nosso quarto e no teto da sala. Decidimos nos mudar imediatamente. Vendemos a casa por um preço muito abaixo do que pagamos e nunca mais voltamos. Até hoje, não sei exatamente o que havia naquele poço, mas sinto que algo ainda está lá, esperando. Se você alguma vez se deparar com um lugar antigo e esquecido, pense 2 vezes antes de mexer no que está enterrado. Às vezes é melhor deixar o passado em paz.